Pois é, eu vou esperar o pessoal entrar. Oi, Tati. Você faz o pedido? Vamos esperar. Oi, Oi, boa tarde. tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Tá em Preparadas para casa de mais uma castigo? live? Hã? Mais uma. Tá em casa de castigo? Olha, menina, não tô. E eu tô aqui pendurada no roteador. Porque eu fiquei com medo da conexão. Falei, ai meu Deus, só falta cair, mas tá tudo bem. Ai, Como faz você tá? parte. Tudo Tô bem aí, bem, Mara? tudo bem. Nos reinventando, mas estamos bem. Faz parte, né? Faz Sempre parte, vai com ter certeza. na vida essas coisas que a gente tem que sempre se reinventar, não tem jeito. Sim, e eu acho que está sendo importante. É um período que está sendo muito importante, Como diz meu né? marido, a gente tem que dar, né, enxergar como um problema, só que assim, a gente também tem que desfrutar de coisas boas que isso está nos ensinando, né? Assim, ficar perto Sim, dos com certeza. filhos, porque a gente tem uma vida corrida, né? Então, quando você vai ver, Uhum, você já tá, leva filho para a escola, você acaba não tendo tempo. Então, todo mundo teve que tirar o pé do acelerador, não teve jeito. sim, com certeza. E aí? O que nós Então, vamos falar um olha, pouquinho hoje, hoje que tem tanta dúvida aí de pessoal em a estética, falando de pois é, botox, eu acho, porque preenchedor. é a febre, né? Então, eu acho que Exato. as pessoas acabam tendo algumas dúvidas em questão, né, tanto de lentes, facetas, Sim. se é a mesma coisa, o botox, para que serve, se dá para fazer botox em tudo, preenchimento. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso e tirar a dúvida do pessoal. Então, é o que eu tava falando, né? Nessas lives a gente aprende tanto, né? Nossa, eu tô aprendendo Uhum. demais em casa, assim. A gente acaba estudando, se dedicando, sempre agrega. Eu falo, sempre Sim, agrega. Então, a gente tem que dar, né? Priorizar algumas coisas, mas tem que fazer o quê? Entrar na onda, né? Se a gente está sim, passando por isso, a gente tem que tentar enxergar o lado bom, né? Da união, com do certeza. estudo, de tudo mais. Bom, vou falar um pouquinho do Uhum. Botox, que também eu tenho alguns pacientes me perguntando. Depois que eu postei sobre a live, aí começaram, É. nossa, que tema legal, porque acaba falando de outras coisas e acaba que não falando de Botox, preenchedor. A primeira pergunta que eu Uhum. recebi hoje foi: isso, fala a diferença entre o Botox e o preenchedor. É a mesma coisa? Gente, não é a mesma coisa, tá? São tratamentos diferentes, cada um tem Uhum. o seu princípio, cada um tem a sua função. O Botox, muitas pessoas acham que só serve para estética. Ai, mas o Botox é só para tirar a ruga? Não é, tá? Ele vai muito além disso. Primeiro que o Botox Uhum. é um nome que eu falo para os pacientes. Botox chama toxina botulínica. Botox é uma marca comercial. Existem no mercado Uhum. diversas marcas, né? Então, a gente acaba falando de Botox para as pessoas entenderem do que nós estamos nos tratando. Mas a toxina, ela tem várias marcas. O Botox, ele serve tanto para estética, como também para a parte terapêutica, né? Então, muitos Isso. pacientes que acabam tendo muita dor em articulação, dores de cabeça, e eu, às vezes, eu até falo para o paciente, olha, vale muito a pena a gente fazer uma aplicação de Botox. Aí o paciente fala, nossa, mas com qual finalidade? Eu não tenho ruguinha, eu Uhum. não quero para minhas ruguinhas. Aí eu explico que não é só para ruga, né? O Botox, ele vai muito além disso. Ele acaba relaxando o músculo, né, do paciente. Então, Uhum. por exemplo, eu sou uma paciente que ranjo muito, eu tenho bruxismo. Então, a cada 6 meses, eu aplico toxina botulínicas em pontos específicos. Para quê? Para tirar a força do músculo, né? Então, isso faz o quê? Eu Para essa reduzo. contração ser menor. Exatamente. A contração vai existir, né? Por isso que tem os pontos específicos, quantidades necessárias para cada caso. Então, tem que ser estudado, tem que ver o grau do apertamento. Você que faz muita placa de bruxismo, né, Mara? E Uhum. pós-lente, paciente que tem lente e que range, você acaba fazendo uma Sim, placa, não faz? Então, a gente sim, acaba todos usam. associando
muitas vezes é toxina. Eu indico muito, principalmente para pacientes que têm apertamento e bruxismo, tá? Não só simplesmente você faz a lente, você que faz bastante lente, não é? O que você me diz? Se a gente não colocar uma placa ou tirar essa tonicidade do músculo, o que vai acontecer? Ou o trabalho está perdido, porque na maioria das vezes a pessoa fala, em muitos casos, né, que a gente vê a pessoa chegando no consultório falando, eu tenho lente, eu tenho uma faceta e ela trinca, eu já fiz várias vezes, mas ela foi feito várias vezes, nem sempre o erro é da lente ou da faceta, e sim por conta do apertamento. Exatamente. Né? E às vezes mesmo o tratamento com placa que a gente coloca nos pacientes de bruxismo, às vezes eles não resolvem por si só. Então a gente precisa do auxílio, né, da toxina botulínica para poder fazer esse alívio para ele parar de apertar. Porque às vezes não tem resultado só a placa. Mas você vê como a odontologia ela é fantástica, né? Porque você vê que cada especialidade precisa de uma outra, né? Um paciente que chega muitas vezes, eu quero lente de contato. Aí você vai avaliar o paciente, ele tem outros problemas relacionados que só não é a lente que vai resolver, né? Então, muitos pacientes hoje, como a lente, ela tá muito em alta, né? Os pacientes estão idealizando muito o sorriso do artista, aquele sorriso branco e tal. Só que o problema vai além disso. Então, é o que eu falo muito para os pacientes, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Não adianta você sair colocando lente de contato porque é o sonho de aquele sorriso branco. Faz muito. Sim. Então, a gente, assim, é o que eu falo, uma especialidade soma a outra. Por exemplo, eu como ortodontista, eu vou avaliar o quê? Oclusão do paciente, né? Se realmente já é a hora de entrar com a lente, não é. Então, a gente tem que fazer as coisas com muita calma, né? Fazer a coisa... O que vai ser melhor para o paciente, não porque ele quer fazer a lente. Aí o paciente tem dor na articulação, você muda a mordida do paciente. E aí? Você causa outros problemas, né? Você, como faz muita lente, prótese lá no consultório, não é, Mara? O paciente não acaba, às vezes, relatando... Ele chega querendo lente e toma outro rumo? Outro rumo. Às vezes ele não entende, ele só foca a estética, né? E ele não sabe que antes dessa estética, a gente tem que ver a parte da oclusão, das partes de articulação dele. Então, uma coisa está interligada à outra. Aquilo que você falou, não dá para a gente fazer um tratamento sem interligar a outro. Às vezes ele chega e fala, não, porque eu sei que não vai ter desgaste de dente, né? A lente é só colocar. Não, às vezes eu tenho que mandar para a ortodontia, você, né, alinhar alguma coisa para que eu possa fazer essa lente. Não vai existir desgaste? Depende. Existem casos e casos. Existem pacientes que quando a correção é muito pequena, às vezes até a gente quase não tem um desgaste de esmalte, né? Mas existem casos que vão existir. Então, às vezes, o que o paciente tem um pouquinho de dificuldade de entender é que a mídia, ela lança, né, e agora o auge é fazer lente, porque todos os artistas estão fazendo. Mas não é bem assim. A gente tem que fazer um estudo disso. A gente tira fotos, a gente vê perfil do paciente, a gente tem que ver a oclusão do paciente. E às vezes ele fica resistente. Ele acha que a gente não quer fazer, né? Que é má vontade. E não é bem assim. E todos esses pacientes que a gente acaba fazendo, tanto lente quanto as facetas, a maioria dos pacientes hoje tem bruxismo. Exatamente. Então não tem como a gente fazer nenhum tratamento hoje sem utilizar a placa de bruxismo. Exatamente. Né? E eu acho que você pode falar, acho que os pacientes de orto, apesar não é de ortodontia que a gente vai falar, mas você também deve ter um grande relato sobre isso, né? Do quanto você precisa, às vezes, indicar um botox e não é estético. Até recentemente eu comecei a tratar um paciente que veio indicado para uma dentista e aí ele chegou querendo colocar lente, aí eu mostrei para ele que é super um bruxismo avançado. Eu falei, olha,
vamos parar com a ideia da lente. Claro que, obviamente, eu expliquei tudo para ele o porquê não da lente naquele momento, porque se for olhar financeiramente, seria muito mais viável para mim vender a lente para o paciente. Com Só certeza. que eu não faço para o meu paciente, porque eu não gostaria que fizesse comigo. Eu prezo isso demais. Então, assim, eu usei aparelho recentemente. Eu tô, assim, na dúvida, coloco a lente agora, não coloco, tô tirando a tonicidade do meu músculo, eu tô fazendo todo um preparo para depois vir a lente. Então, isso é uma decisão que não é da noite pro dia, né? Muitas vezes, o paciente que ele procura colocar uma lente, no caso, ele é um paciente que já teve um desgaste, é um paciente que está infeliz com forma dos dentes, a função dos dentes. Por quê? Porque já teve quadros que tá levando ele à insatisfação, né? Porque se o paciente tem aquele sorriso que na cabeça dele é o perfeito, ele nunca vai querer colocar lente, né? Então, assim, normalmente o paciente que busca a nós, ele é um paciente que ele está insatisfeito com a forma, a cor, com certeza. Só que ele está insatisfeito com muito além disso. Então, eu digo para os meus pacientes, vamos avaliar todo um contexto para depois a gente chegar na lente. A lente vai acontecer se houver necessidade, né? Na forma, eu vou fazer o melhor para você. Eu quero você feliz, com certeza. Então, a gente tem que trabalhar como um todo. É o que eu digo. Envolve periodontista, muitas vezes, porque às vezes o paciente tem diferença de gengiva, não é simplesmente, né, colocando a lente. Muitas vezes é o que eu falo, eu não vivo sem nem as outras especialidades, né? Eu preciso da sua especialidade, da Cláudia como periodontista. Então, assim, eu trabalho em conjunto. Não consigo pensar sozinha e não consigo fazer nada sozinha, porque não dá para você ser bom em tudo, né? Em tudo. É isso então, mesmo. você tá... É o que eu brinco, né? O médico não tem um ortopedista que vai cuidar do joelho ou do pé. Por que o dentista tem que fazer tudo? Tem dentistas que até fazem, não estou criticando. Mas, assim, eu, Tatiana, eu gosto de trabalhar com outros especialistas, porque tem outras visões e a gente acaba tendo um resultado muito satisfatório, né? A Priscila está perguntando, oi Pri, se lente é a mesma coisa que faceta. Não, a lente ela é muito mais fina que a faceta. Na maioria das vezes a gente coloca a faceta quando tem um dente escurecido, que a gente precisa de uma espessura de porcelana maior. Então vai existir um desgaste maior. Essa é a diferença, mas ambas são confeccionadas de cerâmica, né, de porcelana. O trabalho é o mesmo, é a espessura delas e o preparo que se difere uma da outra. É o que Espero eu falo, que eu tenha te respondido. Priscila, só mais um detalhe, porque assim, como virou moda a lente de contato, então para todo mundo é lente, né? Infelizmente, como todas as profissões, não falando mal de um colega ou não, mas como todas as profissões, acaba tendo, agindo não corretamente, porque assim, vendendo faceta como lente, né? É o que acontece. Por exemplo, se um paciente me chega aqui com um dente torto, e aí ele vai colocar a lente que todo mundo quer e o que o dentista vai oferecer para ele. Mas muitas vezes o dente ele está desalinhado. Ele precisa colocar uma parte ortodôntica, alinhar o dente. Para quê? Para diminuir o desgaste. Por quê? Se você fizer um desgaste maior do que é o preconizado, que normalmente é 0,3 milímetros, aí sim acaba virando uma faceta e não uma lente. Então, esses cuidados, porque o desgaste, se o paciente não tiver alteração de cor, né, Mara? O desgaste é mínimo, né? O desgaste acaba sendo mínimo. Agora, se tiver um dente que você tem que compensar com desgaste, porque o paciente não quer usar a parte ortodôntica, aí, muitas vezes, ele acaba sendo uma faceta, né, Mara? Ele se torna uma faceta desnecessariamente, às vezes, né? E é um desgaste que a gente sabe que não tem volta, né? O que a gente pode preservar, que a gente deve preservar. Então, às vezes, a gente encaminha mesmo para o ortodontista, às vezes, fazer um ajuste justamente para a gente diminuir esse desgaste. Exato. E é outra coisa que eu falo também para meus pacientes, né? Não adianta agir com impulso. Eu não vou desgastar dente de ninguém, porque eu sou super conservadora e nada é para sempre.
Eu falo, mas se eu colocar implante, a coroa é para sempre? A lente é para sempre? Gente, nada é para sempre. Então, quanto mais conservador você faz, né, você com certeza, porque numa próxima vez que você tiver que mexer, às vezes você acaba tendo que tirar um pouco mais de esmalte, né? Não é, Mara? Então você tem que tomar muito cuidado com essas decisões. Por quê? Porque são coisas que depois não tem mais retorno. Então, muito cuidado, ouve o profissional que te passa segurança, que tenha conhecimento, que você já viu o histórico do paciente, de outros pacientes. Porque às vezes o paciente vai e faz uma avaliação com a doutora Tatiana e eu não falei o que ele queria ouvir. Muitas vezes, né? E aí ele vai procurar. Ele procura um outro profissional. Claro, ele está dentro do direito dele. Mas é o que eu falo para meus pacientes. Olha, você vai lembrar de mim. Não faça isso. Você vai lembrar de mim. Eu brinco. Porque assim, eu falo, ele pode não fazer o que eu tô falando, mas eu plantei uma sementinha na cabeça dele. É o que eu quero. Sim, sim. É o que eu quero. Você sabe que eu tenho uma história de uma paciente muito querida que eu tratava ela no período da adolescência. E quando isso estourou, ela tinha acho que uns 17 anos, ela falou, eu vou pôr faceta em todos os meus dentes. Eu falei, comigo não vai. Com certeza comigo você não vai. E ela procurou outro dentista para fazer isso, e o dentista também olhou para ela e falou, eu também não faço. Aí ela voltou. Então, assim, a gente tem que ter muito bom senso numa hora dessa. Não dá. Tem pessoas que só pensam em dinheiro, né? A gente tem que pensar que são coisas irreversíveis. Exatamente. Né? A saúde do nosso dente, né? A nossa saúde bucal, em primeiro lugar. É isso que a gente tem que ver. É o que eu falo, né? Assim, querer lente, todo mundo quer. Realmente fica muito bonito, né? Sem dúvida, fica muito bonito. E assim, não adianta colocar a lente hoje, amanhã vir com ela na mão, né? Ai, olha, minha lente caiu. Caiu por quê? Se tivesse avaliado, tivesse feito, né, todo um trabalho antes, por quê? Porque será que você range? Porque aí as dúvidas não podem vir depois de que foi instalada uma lente, um exemplo, né, Mara? Ai, mas agora que você vai me falar que eu ranjo meus dentes, então assim, você tem que ver o paciente desde lá de trás, o histórico do paciente. Porque assim, eu tenho essa lesãozinha aqui, esse desgaste, mas é porque eu escovo com força. Gente, não é bem assim, tá? Você tem que avaliar o quê? Você tem um desgaste, mas tem outros dentes? Se tem outros dentes, tá mostrando o quê? Que é uma coisa que não é por escovação, tá? Tá tendo uma desoclusão. Então, assim, a lente, ela é linda, ela é muito, né? Ela é eficiente, com certeza, mas vamos avaliar o paciente como um todo, tá? Então, acabou que nós escolhemos um tema, lente, toxina, né? Que no caso é o Botox. Porque, assim, tá envolvido com a estética, né? A gente tá tratando de um paciente na estética dele. Só que, assim, a toxina, eu falo que, assim, ela serve para estética, mas ela é funcional também. Então, muitas vezes, eu até tenho um paciente meu que eu falei para ele, olha, nós estou fazendo a ortodontia dele, depois o nosso objetivo é a lente, e eu já estou mostrando para ele da parte da toxina botulínica. Por quê? Porque ele tem um desgaste severo e a gente precisa fazer o quê? Antes de colocar leite? Tirar a tonicidade do músculo. Então, o que eu falei para ele? Olha, tem os... Ai, mas nossa, aplica na cabeça? Sim, gente. Por quê? Porque nós temos os músculos, tá? Que um interliga ao outro. A inserção do músculo, o temporal vai com o masseter. Então, são músculos que estão relacionados à mastigação. Né? Então, não é na testa. Nós vamos aplicar nos músculos específicos para tirar essa força que faz na hora que você normalmente trava a sua mordida, na hora que você range, que muitas vezes é à noite. Tem paciente que fala, mas eu não ranjo os meus dentes. Para que eu vou colocar? É inconsciente. É o que eu falo, é inconsciente. Você está dormindo, às vezes, claro, às vezes tem apertamento de dia, com certeza. Mas a maioria acontece à noite. Então, o paciente não vê. Mesma coisa é o que eu brinco. Falo assim, o meu bruxismo é tão forte que quando eu vi, perdi esmalte. Perdi o esmalte, E a gente perde. Irreversível. É irreversível. A Bárbara está perguntando se a gente faz alguma indicação da lente, né? Ou se é apenas por desejo do paciente.
Na maioria das vezes, se ele tiver uma alteração de cor em algum dente específico, a gente acaba fazendo essa indicação, né? E aí, agora, na maioria, os pacientes já chegam com queixa, né? Que eles estão com um sorriso insatisfatório, que eles não estão se sentindo bem. Então, sempre, na maioria das vezes, vem mais de fora do que a gente acaba indicando, né? Aproveitando, Tati, existem alguns sorrisos gengivais que a gente fala que são muito altos, né? Sim. E o que é isso? A gengiva aparece demais quando a gente sorri. E a gente também pode aplicar o Botox, né? Vou explicar casos. um pouquinho. Sorriso gengival é muito legal. Assim, eu tenho pessoas próximas a mim que eu tratei com a toxina, dentistas, família. O que acontece? Muitas vezes, ao paciente sorrir, expõe muito a gengiva, né? E o paciente não quer submeter uma cirurgia, porque muitas vezes o caso do paciente é cirúrgico, né, Mara? Porque assim, o paciente fala, mas quando eu sorrio, aparece muito. Será que se eu tirar minha gengiva em volta do meu dente, melhora? Outra coisa que vai muito além disso. Por quê? Porque às vezes tem osso envolvido, né? Muitas vezes. Que aí o paciente tem que fazer uma remoção do osso, que é um periodontista que faz. Mas às vezes aqueles milímetros que ele tiraria de osso não é suficiente. Por quê? Vai expor a raiz do paciente, né? Que é muito sensível. Não pode. Então o que tem que fazer? Muitas vezes é cirúrgico. Aí o paciente fala, ah, não, eu não quero me submeter a uma cirurgia. Existe a toxina botulínica que ajuda a melhorar demais. Eu falo que é demais porque fica muito bom. O resultado é muito satisfatório. Eu tenho vários casos, eu tenho várias fotos de antes e depois que você aplica para relaxar o músculo, fica próximo à região do nariz e a gente aplica, o que acontece? O abaixador do lábio, ele relaxa. Então, quando o paciente fala, ou quando ele sorri, não puxa, não repuxa tanto. Então, você consegue tirar a força desse músculo. Fica maravilhoso. Aí o paciente me pergunta, mas doutora, é para a vida toda? Não, não é para a vida toda, como nada é, tá, gente? Então, a toxina, o que acontece? Ela relaxa o músculo por um período, tá? Normalmente, é de 4 a 6 meses a durabilidade. Depende muito de cada paciente. Que isso é uma dúvida muito frequente. Não sei se você recebe bastante essa pergunta, Mara. Sim. Você pergunta, quanto tempo vai durar? Dura 6 meses? Meu amigo fez, durou 4. Eu fiz, durou 8. Gente, olha, na bula, se você pegar, tá lá escrito de 4 a 6 meses, tá? O que varia? Muitas coisas. Primeiro, se o paciente se expressa demais. Eu, por exemplo, eu aplico toxina, com certeza, ó. Só que assim, o que acontece? Tudo que eu falo é gesticulando, vocês já perceberam, né? Falo muito, faço muita expressão. Totalmente paradinha. Não consigo. Então, o que acontece? Dura um pouco menos para mim. Pacientes que tomam muito sol, dura menos. Pacientes que fazem atividade física, né? Porque, querendo ou não, você vai fazer uma academia, musculação, você acaba fazendo muita, né, expressão. Então, isso faz com que o músculo comece a ativar a atividade dele, a função dele, né? Então, a toxina botulínica não é para a vida toda e também tem que ser feita algumas vezes, tá? Durabilidade de 4 a 6 meses, depende muito do paciente, se ele usa protetor solar. São diversos fatores que determinam a durabilidade do produto, tá? E lembrando que é contraindicado se fazer antes de 6 meses, né? Antes desse período. Normalmente assim, você pode fazer até antes de 4 meses, nós não indicamos, tá? Porque causa efeito vacina, né? Então ele acaba parando de fazer aquela função que ele tinha, né? Você aplica, você tem que deixar o seu músculo voltar às atividades dele para você reaplicar. A minha mãe é dessas, viu, Mara? Ela não pode me ver que ela já quer aplicar toxina. E você aplica botox em mim? Eu falo, não aplico. Mas por quê? Já tá na hora. Eu falei, não tá na hora. Porque quando eu aplico nela, eu aplico em mim, que aí eu consigo controlar. Porque senão
Claro, a moto tem todo um protocolo, né? Mas ela até você não quer aplicar. Eu falei, não é, causa efeito vacina, ele perde a função, não faz o que tem que ser feito. Não vai ter Então, efeito. é o que eu falei para ela. Então, calma, relaxa. Quando for a hora, eu te aviso. Mas assim, porque quanto mais você faz, mais você quer, né? É natural da gente isso, né? Sim. A gente faz, quer mais. Ai, não, A hora nossa, que a gente percebe que o efeito tá indo embora, a gente já fica já desesperado. bate o desespero, né? Nossa, eu fico. Uma vez eu falei, eu vou aplicar em mim, eu mesma querendo me aplicar. Eu falei, meu Deus, assim, né? Como pode? Por quê? Porque a gente fica, sabe, satisfeito. Você olha a sua pele, ela dá uma hidratada, assim, demais na hora que você aplica. Você abre seu olhar, você tira. Por que abre o olhar? Porque você tira a tensão do músculo, né? Atenção. Muitas vezes o músculo está tensionado. Porque, né, a gente vive na correria, cada hora é um problema que cai sobre nós, né? Então, o que sofre? A musculatura, ela vai ficando cada vez mais, né? Mais rígida. Eu melhorei muito as minhas dores de cabeça, porque eram totalmente de tensão. Então, me ajudou muito, muito mesmo. Independente da estética, me auxiliou bastante. É o que eu falo, a estética ela é importante, sem dúvida. Quem não quer a estética, né? Mas você tem os benefícios muito além da estética, né? Funcional. Imagina você poder dormir sem aquele incômodo, acorda, com o rosto cansado, parecendo que você conversou a noite inteira, parecendo que você, sabe, passou um caminhão no seu rosto, você vai abrir a boca, tudo travado. Tudo então, doendo. Tudo doendo. Então, você te devolve qualidade de vida, né? É o que a gente busca, é a qualidade de vida. É o que eu falo para todos os meus pacientes. Eu quero você feliz, porque muitos pacientes procuram a gente por dor, né? A articulação cada vez mais comum, disfunção, né? Só que assim... E aí ele busca também a estética. Aí ele fala mais da estética do que na função, porque ele quer deixar bonito, porque nós, né, buscamos muito a estética. O brasileiro está cada vez mais se cobrando mais. Focado nisso, né? Exato. E aí é o que eu falo, gente. Você vai conseguir o que você quer, muitas vezes, só que eu como ortodontista, como, né, cuido de ATM também, eu quero aliviar suas dores, eu quero te devolver qualidade de vida e tudo vai melhorar na sua vida. Tudo melhora, porque você devolve o que o paciente fica estressado, né? Às vezes ele briga com a esposa, com um amigo, porque, nossa, acorda com uma dor. Você fala, você já acorda empurrando o seu filho, a sua esposa pra lá, ou o marido, né? Pelo amor de Deus. O estresse. Né? Eu falo, é verdade. Eu falo, olha, tudo que eu tô falando, gente, não é porque eu tô falando da boca pra fora, não. Primeiro que eu estudo bastante. É vivência. Exatamente. Eu leio muito artigo e isso é uma vivência. Eu passo por isso. Então, tudo que eu vou fazer no paciente, eu procuro fazer em mim. Por quê? Porque eu quero saber o que ele poderia sentir, tá? Muitas vezes, hoje em dia eu não uso mais, mas antes eu colocava aquelas bandas, sabe? Em volta do dente. Sim. Aí eu colocava aquele separador, o paciente já me olhava com o olho desse tamanho, né? Falei, gente, será que esse negócio dói tanto assim? Um dia eu coloquei em mim, quase morri. Tanto que eu tirei a banda da minha vida. Eu falei, gente, como que eu posso colocar um separador no meu paciente? Claro que muitas vezes eu tenho que colocar, mas na maioria das vezes eu coloco um tubo. Então, assim, nós precisamos estar como paciente. Nós precisamos sentar na cadeira do dentista, sim, tá? E saber o que eles passam. Então, né, segunda-feira tô na sua cadeira, né, Mara? Então, assim, a gente vai ficar tenso, né? Por quê? Porque não é gostoso, né? Mas, assim, tem que se fazer da consulta uma coisa mais leve, né? Você tirar o que mais incomoda o paciente, que é a dor. A dor, ela mata qualquer um. Então, a estética vem depois, né, Mara? Eu falo demais, gente! A Sônia perguntou se existe contraindicação para lente e faceta. Na realidade, eu só evito de colocar em pacientes que já têm problemas periodontais e que têm um bruxismo totalmente sem controle. Eu acho que esses são os dois casos que eu evito de indicar. E outra coisa também, que assim, que eu e a Mara a gente acaba fazendo junto, que, por exemplo, o paciente, mesmo que ele faça aplicação de toxina, porque a Mara instala as lentes e eu acabo fazendo a parte
da TM, né? De tirar a força do músculo, a parte de harmonização também. Então, o que a gente faz? Mesmo que você tire as forças, tá, desse músculo, a tonicidade dele, é necessário usar uma placa, né, Mara? Não, é indispensável. É indispensável. Por quê? Porque o paciente, por mais que você tirou a força do músculo, ele tende a ranger, né, Mara? Sim. Ele já tem esse hábito, né? Ele já tem esse hábito parafuncional. Então, é muito difícil você tirar isso. Aí ele pergunta para você, eu vou usar a placa a vida inteira? Infelizmente, ele vai usar placa a vida inteira. E outra coisa, detalhe, não é só para quem usa lente, tá, gente? Mesmo que você não use lente, você reconstrua as suas pontas, as incisais, que muitas vezes foi perdida pelo bruxismo, a placa ela tem que ser aderida para o resto da sua vida. Ah, mas então eu não vou fazer lente, eu não vou colocar resina, eu não quero nada porque eu não quero saber de placa a vida inteira. Vai quebrar o dente. Você vai ficar com os dentes cada vez menorzinhos, aí vai ficando com a boquinha murcha, sabe? Assim... Porque você vai perdendo dimensão vertical, que é altura, né? Tudo que... aí começam os problemas. Aí o paciente fala assim, ai, doutora, eu tô percebendo que eu tô ficando com aquela marca aqui, ó, a bigode chinês. Vou falar um pouquinho de preenchedor, Tamara. Aí o paciente fala pra mim assim, ai, doutora, sabe o que tá me incomodando? Que, ó, eu tô ficando muito marcadinho aqui, tô ficando com a cara meio de bulldogzinho, porque eu tô sentindo que tá caindo a minha pele. Normalmente eles vêm com essa... né, me questionando. Aí, primeiro, eu não olho só a parte externa, né? Primeiro, eu sou dentista, gente, então eu vou olhar primeiro a boca, tá? Então, aí eu olho os dentes, porque os dentes, ele vai me mostrar muitos sinais, né? Mostrando de vários problemas que o paciente tem, que não dá para você simplesmente colocar um preenchedor nessa região, né? Sim. Você colocar um preenchedor só nessa região, não vai resolver, gente. Se o problema do paciente é bruxismo, perdeu a dimensão vertical, você tem que primeiro restabelecer a oclusão, né? Devolver a dimensão vertical, para depois chegar na parte externa do paciente, né? E muitas outras coisas, outra também, que o paciente ele foca muito nessa região, por quê? Porque é natural, vai perdendo gordura, né? Os coxins vão descendo e aí vai ficando cada vez mais gordinho aqui e pesadinho aqui, porque perdeu sustentação, muitas vezes, ou do malar, ou do zigomático. Então, você tem que fazer o quê? Aí entra a harmonização facial, entendeu? Você tem que fazer o quê? Devolver pontos, não nessa região. Você tem que devolver sustentação para pontos específicos, né? Existem várias técnicas que são usadas, MD Coaches, várias outras, full face, para você dar o quê? Sustentação posterior para que seu músculo não fique forte e aqui flácido e causando e caia. o bigode chinês. Tá? Então, é a primeira coisa, queixa do paciente é a região do bigode chinês. Então, é o que eu falo. A mesma coisa. Ah, se eu sair pôr um preenchedor aqui, ali. Gente, calma. Tratamento. Isso é um tratamento que deve ser feito. Não é de uma hora para outra. O ácido hialurônico, ele é maravilhoso, sem dúvida, né? Porque depois de uma certa idade, nós vamos perdendo. O organismo, ele produz o ácido hialurônico, né? Só que com o tempo, a cada vez, vai ficando com menos produção. Então, você devolve o quê? Aplicando em pontos específicos para não ficar parecendo a vovó Mafalda com o rosto caído, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que fazer o quê? Você tem que ficar bonito, sem as pessoas olharem para você e falar, nossa, o que ela fez no rosto dela? Tá diferente, ela mudou. Natural. Tá estranho. Não, você tem que mudar. Eu acho que a gente tem que envelhecer, sem dúvida. Mas envelhecer saudável, envelhecer bonito, não precisa ninguém ficar parecendo um maracujá, né? Ninguém quer. Mas assim, é o que eu falo. Vamos fazer a coisa natural. Porque você aplica uma, duas, quando você vê que é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é assim. Às vezes, muitas vezes também, Mara, o paciente ele chega para aplicar o preenchedor. Ah, porque eu quero fazer harmonização facial. Aí eu pego e falo assim, olha, o seu caso, primeiro, você precisa melhorar a textura da sua pele. Por quê? O preenchedor, ele dá o resultado imediato. Você preenche
as áreas onde está aquela depressão, né, com ácido hialurônico. Uhum. Só que muitas vezes a sua pele, ela precisa ser tratada. Por quê? Você precisa melhorar a textura da sua pele, né? Então como você melhora a textura? Devolvendo colágeno para sua pele. Colágeno. Né? Então assim, você aplica o bioestimulador e aguarda o período, né, que ele vai agir. Muitas vezes não é uma vez que você aplica, tá? Você estimulou a sua pele, devolveu o colágeno, por quê? Você aplicou, você tem que esperar 30, 40 dias para a sua pele começar a receber aquele produto e começar a produção do seu colágeno. Então, aquela pele que você esticava, né, puxando ela, você puxa, você já vai sentir diferença, porque ela já está mais grossa, ela já está mais, sabe, com mais textura. E aí, depois, você aplica o ácido hialurônico. Por quê? Muitas vezes você vai avaliar um paciente, ele tem às vezes que aplicar, sei lá, 15 seringas, um exemplo, porque 1 ml é muito pouco. 1 ml não é nada. Normalmente você vai aplicar no lábio, você faz 1 ml só no lábio superior. Então é muito pouco. O que é 1 ml, né, gente? Então, assim, você acaba tendo que aplicar muitas seringas para você ter aquele resultado que você tanto quer. Só que muitas vezes, se você preparar a sua pele com um bioestimulador, né, que tem diversas marcas, tal, Scoop. O que é esse bioestimulador, Tati? É o que devolve colágeno. Você vai mas a aplicação dele, como é feita a aplicação dele? Com seringa também. Com seringa também? Com também. Depende do material, vem na seringa. Tem uns que você manipula ele, né? O Sculptra, por exemplo, você compra ele e aí você prepara ele 45 minutos antes do paciente chegar, ou até mesmo, dependendo do grau que você vai aplicar, você tem que colocar até um dia antes da preparação do produto. Então, entendi. O que eu falo é diferente do ácido hialurônico. Você abriu, você já usa. Não, o Sculptra, por exemplo, você tem que preparar antes. Então, você vai fazer o quê? Você vai preparar a pele do paciente. E isso, qual benefício ele vai ter? Muito além do que só preenchimento. Tá? Porque não é só preencher o rosto, né? Se você prepara a sua pele antes, você coloca muito menos preenchedor. Entendi. Entendeu? Então, assim, fica um resultado muito mais bonito. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de ficar com o rosto muito... Eu já tenho um rostinho meio redondinho, porque eu sou braquifacial, minha musculatura e tal. Se eu colocar... Vou parecer uma traquinas. Deus me livre, né? Não quero isso. Então, assim, eu, por exemplo, já fiz toxina algumas vezes, obviamente. Já apliquei preenchedor em mim, agora chega. Agora é o quê? Preparar a minha pele para depois a gente colocar mais preenchedor, né? Eu vou fazer 40 anos, então assim, minha pele, ela já não tem mais aquela textura que tinha quando eu tinha 20, 30 anos, né? Então, eu quero ficar com a minha pele bonita. Eu não quero ficar toda redonda, com cheio de preenchedor e vai passar um tempo, o que vai acontecer? Outra Aquilo coisa. vai cair. Era isso que eu ia falar. Vai cair. Você aplica, melhorou. Só que o problema do paciente não está aqui, está aqui. O que vai acontecer? Vai começar a cair. Ó. Vai ficando com o rostinho, como os pacientes mesmo falam, e até eu já, quando eu apliquei. Parecendo um bulldogzinho, vai caindo. Então tem que tomar muito Você associa cuidado. Todo esse tratamento, você pede uma ingestão também de colágeno ou não? Você só faz esse... O estimulador é suficiente. Só? Sim. Normalmente, Mara, claro que isso varia de paciente para paciente, né? Depende da idade, né? Cor de pele, são vários os fatores que levam a gente a tomar a conduta melhor para o paciente, né? Então, assim, eu, por exemplo, em mim, um bioestimulador é suficiente, tá? Por quê? Porque eu já fiz alguns preenchimentos e hoje a minha pele ela não precisa mais de preenchedor. Então, um produto que eu aplicar já vai ser suficiente. E aí eu vou aguardar 40 dias para ver como vai ficar, né? Não é sair, aplica o bioestimulador, já sai aplicando o preenchedor. Não. Uma coisa é um tratamento, como é um tratamento com lente, como é um tratamento ortodôntico, exige do paciente paciência, né? Ninguém tá aqui só para arrancar dinheiro, não é isso, gente. Porque assim, seria muito mais fácil falar, ó, com 10 seringas. Gente, não é isso. Eu não quero que o paciente, depois de um ano, fique totalmente infeliz. Pô, é caro, não é barato, né? Então a gente tem que se colocar no lugar do paciente. Então
Então, Sim. esse é o meu ponto de vista. Então, quando o paciente chega, eu tiro foto. Eu não sento o paciente, já vou falando, olha, você precisa colocar 8 seringas. Não é assim. Eu vou tirar foto, eu vou conversar com o paciente, eu vou avaliar o paciente num todo, eu vou conversar com ele, eu já estou avaliando tudo. Dente, estou avaliando musculatura, se tem, às Expressão vezes... facial. Exato, às vezes tem paciente que sorri, tem uma paciente minha, muito legal o caso dela. Ela tinha um sorriso bem tortinho, não tinha uma simetria. Uhum. Aí ela falava, ai, mas parece que quando eu dou um sorriso, meus dentes estão tortos. Aí eu fui, peguei uma régua, peguei um paquímetro, medi com ela, falei, olha, tá vendo que não é seu dente? Quando você sorri, você expõe um lado mais do que o outro da sua gengiva. Eu despertei nela uma coisa que eu fiquei até assim de falar, porque às vezes você desperta no paciente uma coisa que não incomodava ele. Na verdade, incomodava, só que ele não ele vai enxergar só aquilo. Você entende? Ele não ia enxergar. E assim, ele enxergava que tinha alguma coisa errada, mas obviamente ele não tem o olho clínico que eu tenho, né? Então cabe a mim mostrar para ele. Aí eu fui e falei, olha como você expõe a sua gengiva desse lado. Olha como o seu lábio tá baixo desse lado. Eu apliquei, juro, 2 unidades de toxina em um lado só. Abaixei. Paralisou só um lado. Paralisei apenas um lado. E o que aconteceu? Resolvi o problema da paciente. Então, assim, por isso que eu falo, você tem que ouvir o paciente, né? Não é numa consulta que eu vou falar, olha, você precisa disso, daquilo, aquilo outro. Não, gente, tira foto, avalia o paciente. A Mara comprou uma máquina super poderosa, fez um curso, então, assim, de fotografia, por quê? Ser dentista vai além de cuidar de dentes, né, Mara? Você fez um curso específico. Existe uma lente específica para tirar foto, não é, Mara? Então, assim, uma lente macro que consegue mostrar pra gente mais de perto que a gente não vê. Então, assim, esse curso que a Mara fez, que ela já está colocando em prática, que a gente acaba tirando foto dos pacientes que vão vir com nós, e muitas vezes, né, devido à nossa agenda, a gente precisa até melhorar isso, que a gente tem que começar a tirar foto de todos os pacientes. Por quê? Porque era um hábito que a gente não tinha. Né? Eu tenho tanto caso finalizado de ortodontia, casos lindos, que eu olho e falo, meu Deus, eu nem tenho uma foto desse caso. O que eu tenho? Documentação inicial e final, porque eu gosto de documentação final. Aí, e a transação desse caso, né? E como que eu fiz esse caso? Então, assim, tantos casos que hoje em dia a gente documenta muito. Antigamente não documentava tanto, né, Mara? Eu não me lembro, pelo menos. Não, então, não se falava nisso, né? A verdade é essa. Não tirava. A gente fazia, o negócio era executar e ponto final. A gente não tinha um todo, a gente não olhava o paciente também como um todo. Era só aquela Tá me ouvindo, Tati? Agora tô. Tá me ouvindo? Ixi, cadê minha subiu a sua imagem. E agora? Não sei. Voltei. Agora voltou. Deixa eu só abrir um parênteses, que o Eduardo perguntou se os homens também procuram por esse serviço. Sim. De preenchimento. Olha, Eduardo, é assim, eu tenho bastante paciente, mas diferente da mulher, assim, o homem, ele acaba sendo mais discreto, e os homens estão muito vaidosos, né? A gente vê, tanto numa academia você vai, tem muita gente se cuidando, né? No consultório, em todos os aspectos, o homem tá muito vaidoso, né? Isso é muito legal. E assim, eu tenho muitos pacientes que eu aplico, é que assim, eu acabo não divulgando muito, porque o homem, ele acaba sendo mais reservado, muitas vezes ele não quer. Mas eu tenho muito antes e depois, muito legal de homens, né? Não é só a mulher que não quer envelhecer, o homem também não, viu? O homem quer ficar, ó. É que o homem hoje tá começando a assumir isso, né? Antigamente ele não assumia, não. Mas muitas vezes eles não gostam ainda de falar, né? Então a gente respeita, obviamente, mas é um trabalho muito procurado pelos homens, sim. Sim. Né, Mari? Eu só queria que você só desse explicasse um pouquinho da diferença da toxina para o preenchimento, porque às vezes eu ainda acho que o pessoal confunde, que eles acham que pode aplicar em todos os lugares. Que são lugares mais específicos, né?
Sim. Tem que lembrar sempre assim, ó. A toxina, ela não vai preencher vazio, né? Nada disso. Por isso que muitas vezes quando eu aplico, eu faço o tratamento do meu paciente, eu falo, gente, você tem que fazer antes que aquelas ruguinhas, elas marcam. Porque a partir do momento que ela marcou, né, aquela ruga estática, aí a toxina, ela não vai mais ter função, tá? Por quê? Porque ela já marcou, então já teve uma marca na própria textura da pele, né? Então ali muitas vezes é o preenchedor, que é o ácido hialurônico, que é o que vai preencher os vazios, vamos dizer assim, mas que também não é aplicado em todos os lugares, né? Você não vai aplicar um ácido hialurônico na testa, nada disso, né? Dependendo da marca que tá, não tem mais o que fazer. O ideal é, muitas vezes, você preparar a sua pele, porque você devolvendo colágeno, você fazendo uma... Às vezes, o paciente tem muitas manchas, você cuidando dessa parte, aí você começa a devolver água para sua pele, né? Saúde, né? Colágeno para sua pele, sozinha ela vai respondendo positivamente. E muitas vezes, a toxina, por exemplo, eu não posso aplicar aqui. Por quê? Se eu aplicar olha minha boca, olha a minha expressão, né? Eu paro o meu músculo, eu vou ficar falando que não sei, não vou mexer no lábio, não dá. Então a toxina, ela não é para aplicar em todos os pontos. Tem pontos específicos para cada caso, né? O que nós queremos tratar, né? O que a gente quer tratar? Às vezes o paciente, perdeu alguns dentinhos e aí ele tem a boquinha triste, né? Aquele sorriso triste, né? O lábio invertido. Às vezes a gente dá um ponto realmente de botox, para quê? Para relaxar essa musculatura que ficou muito tensionada e depois você entra com o preenchedor, tá? Então, tem que ser associado. Os meus pacientes, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Toxina botulínica, depois preenchimento, tá? Ou bioestimulador primeiro. Então, tudo depende da força do músculo. Então, a gente tem que tirar essa força do músculo, que todo mundo tem, né? E é natural. Então, a gente tira a força do músculo e depois entra com os preenchedores. Tá? Um paralisa, o outro preenche. Exatamente. Então, você paralisa no modo de dizer assim, paralisa de uma forma que você não vai tirar toda a função, tá? Porque eu não acho legal aquela pessoa que sorri, não tem expressão, tá falando com você, você não sabe se tá triste, tá feliz, tá bravo. Não, eu acho ridículo. Quando eu vou tratar meu paciente, eu já falo, olha, você quer ficar plástica? Esticada? Ou você quer... Eu, graças a Deus, não tenho um paciente meu que fala, eu quero ficar, esticado. Porque tem uma marca que você aplica que acaba, repuxa muito. Aí eu acabo usando mais em idosos, tá? Entendi. Porque o paciente, às vezes, que tem a mais expressão, né, mais marcada, eu acabo usando uma marca que acaba dando um alívio, porque ela dá uma plastificada. Uma vez, há muito tempo atrás, eu já aprontava, eu já fazia as minhas aplicações, aí eu fiz com um cirurgião plástico. Olha, Deus me perdoe. Com certeza, ele usou o esporte, né? Ele me deixou tão plastificada, Mara. Jesus, eu olhava, eu ficava fazendo massagem, sabe? Gente do céu, quando que isso aqui vai passar? Eu sorria, subia, ficou um caos. Eu sorria, subia a bochecha. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu sei que acho que deve ter sido tanta unidade. E usou um produto tão forte que eu fiquei sem expressão. Eu fiquei terrível. Horrível. Eu não tirava nem foto, porque eu falei, meu Deus, olha, eu fazia tanto esporte para acabar mesmo com a minha toxina. Porque eu falei, pelo amor de Deus. Então, eu tomo muito cuidado. E quando eu vou aplicar no meu paciente, o que eu faço? Eu tenho um caderno, né, que vem a face do paciente, os pontos. Eu marco os pontos que eu vou aplicar. E ali, vamos supor que seja minha primeira consulta com o meu paciente e ele decidiu aplicar a toxina. Eu aplico, né, conforme eu vejo a necessidade, converso com ele, obviamente, pergunto como ele gosta, mas muitas vezes o paciente ele tem receio e medo de ficar artificial, né? E aí, muitas vezes eu falo assim, olha, daqui 15 dias a gente tem um retorno, né? Não pode se passar disso, porque tem o efeito vacina, como eu já expliquei. Então, eu marco certinho o paciente. Por quê? A toxina, por que 15 dias? Porque a toxina, você aplica hoje, ela não sai tendo função hoje, tá? Sim. Normalmente, eles falam 4 dias. A partir do 4º dia, você começa já a sentir o rosto mais
repuxando, diferente. Paralisando. Mas, paralisando alguns pontos. O efeito final da toxina é em 15 dias, né? Então, em 15 dias, a gente já sabe como que ficou aquele paciente. Então, aí, se houver necessidade, muitas vezes não há, viu, Mara? Normalmente, você vê, quando a gente acaba aplicando, muitas vezes não há, você vai naquele ponto específico. Aí, você pode dar um pontinho ou outro, se houver necessidade, né? Então, é o que eu falo para o paciente. Vamos aplicar, aguardar esse período, né? Que é quando finaliza esses 15 dias, aí a gente avalia o paciente. Aí vamos supor que ficou ótimo, ele ficou feliz. Passa 6 meses, de 4 a 6 meses, que a gente resolve reaplicar, o paciente me procura novamente. Eu tenho tudo anotado que eu apliquei, quantas unidades foi em cada ponto. Então, eu anoto quantas unidades eu dou em cada região. Mesmo se for terapêutico, tá? Mesmo se for terapêutico. Por quê? Porque eu preciso saber quanto durou, né? Se o paciente teve uma melhora, depois de quanto tempo que ele começou a sentir voltar. Então, o que a gente faz? A gente acaba aplicando no paciente, documenta, e quando ele retornar, a gente vai conversar de novo. Se ele quiser um pouquinho a mais, eu aplico mais unidades. Então, assim, eu vou fazendo sempre com muita cautela e sempre ouvindo o meu paciente, né? Não quero deixar ninguém sem expressão, não acho bonito, e eu prefiro fazer devagar, e uma próxima vez, se houver necessidade, a gente aplica mais unidades. Mesmo porque cada pele, cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Ela o organismo, ele acaba absorvendo de uma forma diferente, né? Sim, exatamente. Uma coisa que mudando o assunto, porque nosso tempo, eu falo, gente, aí você viu, ó, falta 8 minutos, mas deixa eu só... Ai, meu Deus. Mara, os meus pacientes também perguntam da lente, né? Ai, doutora, vai cair minha lente, mesmo que ele use a placa? Explica um pouquinho como que é a adesão dele no dente. Porque eu falo para o meu paciente assim, me corrige, que você que faz bastante lente no consultório. Gente, quanto menos o desgaste, melhor. Por quê? Porque você está colando em esmalte. Explica um pouquinho isso de dentina e esmalte, que eu acho muito interessante para o paciente, viu? Então, como a gente já tinha falado lá no começo, o desgaste da lente é mínimo, né? No caso da faceta, que a gente vai desgastar mais. Então, quanto menos a gente desgastar, a adesão dessa lente no esmalte, a gente consegue, para vocês poderem entender, uma porosidade maior para fazer uma adesão dela no dente. Então, quanto menos a gente desgastar, mais ela vai ficar aderida nesse dente. E ele só vai cair se ele tiver uma má adaptação ou alguma falha na hora da cimentação, né? Que nem eu tenho um caso de uma paciente que ela já estava há 6 anos com uma lente, a gente fez uma só para fazer uma correção, porque ela tinha tirado o aparelho e o lateral tinha ficado um pouquinho para trás, e quando ela sorria, dava a sensação que ela estava com vazio. E aí a gente fez só para fazer um contorno. E ela teve a infelicidade, depois de 6 anos, de colocar um cabide na boca para segurar e colocar a blusa. Mas ela pegou bem na pontinha. Aí ele quebrou. Então, assim, você pode morder de tudo, você pode comer de tudo, mas lógico, nem o seu dente você pode fazer algumas coisas. Você não pode abrir nada com o dente, nem o saquinho, né? A gente tem o hábito de tudo colocar para abrir, cortar as coisas. Mas a adesão dele, às vezes a pessoa fala, nossa, mas como é que vai conseguir ficar fixado? Esse não é o problema. Lógico, voltando a falar dos pacientes que têm bruxismo, que tem, né, esse apertamento. Se ele fizer isso constantemente, ele vai levar uma trinca. Por isso que ele precisa usar a placa, por isso que ele às vezes precisa fazer essa aplicação do Botox. E voltando um pouquinho, que a gente está assim, estourando, a gente falou bastante sobre preenchimento, sobre a toxina, lembrando que a gente faz todo um tratamento, não é somente estético, mas sim associado com o nosso tratamento dentário, né? Que é um todo. A gente trabalha com um todo. A gente não está pensando, por muito tempo, né?
a medicina ficou aí, os esteticistas mesmo, né? Dermatologistas ficaram chateados com a nossa classe, mas não é essa a intenção. A gente quer fazer uma coisa harmônica, mas é por isso que a gente trabalha com a toxina, com esse tipo de harmonização. A gente precisa deixar bem claro isso, né? Que está relacionado com o nosso tratamento odontológico. É, porque assim, você acaba sentindo necessidade, né? Muitas vezes você faz um tratamento, você acaba sentindo necessidade de tirar a força daquele Fica músculo. lindo às vezes, né? Mas aí você fala, poxa, se a gente pudesse paralisar um pouquinho aqui, se a gente pudesse preencher ali, o sorriso ficaria mais bonito. Então é o complemento, é um todo. É por isso que nós vencemos e temos o direito, sim, de tratar o nosso paciente, né? Sim, com certeza. Sempre tem esse problema, né? O CRM em cima do CRO, mas assim, foi comprovado e a gente não está fazendo nada de errado, né? A gente tem o direito de tratar o nosso paciente, porque você é como um todo, né? Como a doutora Mara mesmo falou. Então, assim, o tempo está curto, Mara. Tem alguma coisa que você queira falar de lente? Porque hoje em dia tem muitas perguntas. Não, eu acho que assim... Da toxina, do preenchidor, eu acabei falando bastante. Se vocês tiverem Não, só o Eduardo que te perguntou depois no final se o preenchimento ele atrapalha alguma coisa no crescimento da barba. Não! Era só isso. Pode fazer tranquilo, Eduardo. Vai ficar ótimo, com certeza. Eu acho que ele tá querendo fazer, Tati. Você ganhou um paciente. Isso aí. Os homens mostrando que eles querem se cuidar e estão se cuidando muito. E às vezes até mais que mulher, viu? Sim, sim, com certeza. Tati, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Obrigada. Né? Muito obrigada mesmo. Eu espero que todo o pessoal tenha sanado as suas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar no direct, a gente vai responder, tá bom? E eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né? Porque a gente busca a excelência, a gente tem o respeito ao nosso paciente e a nós mesmos, obviamente. Então, assim, sou muito grata e eu nunca recusaria esse convite, porque eu sei com quem eu estou trabalhando e eu busco isso. Um trabalho de excelência que respeita ao próximo. Então, pode contar comigo sempre, estou à disposição sempre. E quando precisarem de mim, tiverem alguma dúvida, eu estou no consultório da doutora Mara, constante, a gente sempre trabalha em equipe, tem outros profissionais juntos, né, que como eu falei lá atrás, que nós precisamos de todas as especialidades para chegar num denominado ideal ao paciente. Então, hoje está só nós duas, mas a doutora Mara fez com outros profissionais também, tá? E se tiver algum tema, alguma dúvida que queira perguntar para nós, eu estou à disposição e a doutora Mara também, a equipe Meirelles. Também. Tá bom? Muito obrigada, viu? Beijo, gente! Beijo, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau.